Falar daquele menino bonzinho, do bonzinho demais, que não sabe dizer não, que diz sim para todo mundo, mas diz não para si mesmo, diz não para o seu propósito. Aquele menino que foi criado pelo mundo materno, pelo mundo das mulheres, e aí depois foi para a escola, foi educado também pelas professoras, na grande maioria mulheres, pouquíssimos homens professores. E nessa sociedade maternal, esse menino bonzinho, que eu vou chamar aqui de Joãozinho, menino João, menino bom. Esse menino João, ele se sente inseguro, ele não sabe ir para o mundo, ele não sabe se posicionar, ele não sabe tomar as decisões. Então eu farei alguns vídeos na sequência aqui para mostrar alguns padrões de comportamento desse menino João. Vamos junto? Desse menino bonzinho, do menino João, eu vou passar por algumas fases da vida dele. Essa aqui foi a fase totalmente conectado com a mamãe, no ventre da mamãe, no útero da mãe, carregando e aprendendo através de sinapses neurais, através de padrões transgeracionais, de talvez de submissão, de talvez que o homem é violento, de talvez que o homem é agressor, que o homem é o opressor. E esse Joãozinho, ele foi aprendendo no ventre da mãe que homem é perigoso, que homem é mau. Então esse Joãozinho, ele nasce e ele vai para a vida. E aí quando ele vai para a vida, a primeira conexão dele é com a mamãe. E aí ele é criado nesse mundo materno e ele vai crescendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele não consegue se libertar. Ele não consegue se libertar porque para o Joãozinho, que é aquele bebezinho, ele não identifica ainda de forma racional, até porque ele não tem o racional ainda formado, nossa mente racional. Para esse Joãozinho, a vida dele, ele e a mamãe são uma coisa só, totalmente conectados. Então ele já foi aprendendo desde o útero da mãe a carregar todos aqueles padrões, e por amor e lealdade a essa mulher, a mãe do menino João, por amor e lealdade a ela, ele vai carregando todos os padrões que mantiveram essa mulher viva. Assim como a avó, a bisavó, a tataravó, com todas as emoções de medo, de raiva, de tristeza, de desespero, de nojo, de desprezo. Então, esse Joãozinho, ele acredita que nesse momento a vida dele é a vida da mãe. E se essa mãe, que provavelmente, na grande maioria, passou por situações de dificuldade, talvez de pai agressor, né, marido agressor, talvez o pai foi agressor também, talvez o avô foi agressor violento e foi sendo imputado vários padrões de que o masculino seria violento, de que o masculino é opressor, agressor, e que talvez sofreu abusos mentais, emocionais, físicos, e ela foi aprendendo. E esse Joãozinho, ele, por amor e lealdade a essa mãe e a essas mulheres, ele foi cada vez mais se conectando com as dores delas, com as dores do feminino. E essa mãe, assim como as outras mulheres que o criaram, elas foram, vamos colocar assim, programando na mente desse Joãozinho que ele tem que ser um bom menino. Ele tem que ser um bom menino diferente dos outros homens. Talvez de forma direta ou através dos padrões de comportamento, ela foi ensinando para esse menino que ela tem que ser um menino bom, diferente do pai, diferente do avô, diferente dos homens que lá atrás eram homens maus. Então esse menino, ele cresce, e aí com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ele vai cada vez mais se sentindo dependente e conectado com a mamãe. Porque aqui ele está no mundo materno, no mundo seguro, e ao mesmo tempo que o masculino, que é o pai desse menino João, foi excluído, e que tudo que ele ouviu ao longo da vida era que o pai era mau, porque o homem não presta, porque o homem é violento, porque o homem é tóxico, e etc, etc. Talvez você tenha escutado isso também na vida e tenha esse padrão aí programado. Responde aqui para mim se está fazendo sentido, se você conhece alguém que siga esse padrão do menino bonzinho, do menino João. Você vê que quando fala do menino João, até o celular cai, né? Porque ele não tem força, ele não tem a força do masculino.
Ele não tem a força porque ele não foi permitido ir para o mundo do pai. Talvez porque o pai era ausente, talvez porque o pai não foi permitido estar presente, talvez era ausente porque era agressor mesmo, porque talvez era alcoólatra, dependente químico, e ele foi excluindo o masculino da vida dele. E aí ele não tem força porque esse menino João, mesmo ele excluindo esse masculino, dentro dele existe a energia do pai, a energia do masculino integrada com o feminino. E se ele tem uma dessas energias excluídas, e se ele tem uma dessas forças excluídas dele, ele não se sente completo. Porque metade desse menino João é a energia do pai, é a energia masculina, e metade desse menino João é a energia feminina. Só que como ele excluiu e não foi permitido ir para o mundo do masculino, porque ele tinha que ser esse menino bom, de acordo com o que a mãe programou, do que a mãe ensinou para ele, do que a mãe e as outras mulheres ensinaram. Então, esse menino João, ele identificava dentro dele uma força para agir, uma força do masculino, uma força da realização, mas ele não podia ser ele completo, porque ele não podia mostrar quem ele era de fato, que era metade mãe e metade pai. E aí esse menino João, ele cresceu 16, 17, 18, 20, 30, talvez com 40 anos, esse menino Joãozinho se tornou um homem, na verdade no tamanho, mas continua sendo um menininho lá dentro, porque ele continua desconectado do mundo do pai, ausente, excluído. Com essa exclusão do masculino, ele não consegue fazer o que tem que ser feito, ele procrastina, ele tem medo, ele tem insegurança. Talvez esse menino João não consegue ter relações, porque toda relação que ele começa, ele termina, porque dentro dele, ele já está casado com a mamãe. Ele já está casado com a mamãe e por amor e lealdade a essa mulher, se ele tem uma nova relação, ele se sente traidor. Está fazendo sentido isso para você? Essa história que é do Joãozinho pode ser do Pedro, da Maria, do Zé, do Denis, do Rodrigo, do Paulo, mas a mãe do João, com certeza ela fez tudo com a melhor das intenções, sempre super protegendo, sempre querendo o bem do seu filho, mas ela não sabia que na verdade ela estava mostrando para ele que ele era incapaz, mostrando para ele que ele precisa ficar conectado com ela, porque sem a mamãezinha ele não é capaz de fazer nada. E aí ele cresce, quando ele vai para a vida, ele vai para o mundo real, ele se sente com muito medo, com muita insegurança e com muita raiva ao mesmo tempo. Talvez esse menino João, ele tenha raiva das mulheres, porque uma parte dele, que é o masculino, foi excluída, então ele tem raiva da mulher que ele mais ama na vida, que ensinou, que educou, que cuidou, que alimentou. É uma raiva que ele não sabe o porquê que ele tem essa raiva. E aí acaba que com essa raiva que faz parte dele, ele acaba se tornando aquele homem agressor, aquele homem impulsivo, aquele homem compulsivo, aquele homem depressivo, com pensamentos suicidas. E talvez ele acabe se tornando tudo que a mãe falou que não era bom. Tudo que tinha de ruim no pai, que a mãe a vida inteira falou que ele não deveria ser, ele acaba se tornando. Ele fica com raiva porque ele não entende a sua identidade, ele não se conectou ainda com a sua essência, que com a vida que veio desse pai junto com essa mãe. E você? Você teve o masculino ausente na sua criação? O seu pai? O seu avô? Os homens estão fora do teu sistema, eles não são permitidos fazer parte. Talvez você seja esse João. É um homem bom, um coração grande, um coração maravilhoso, sempre buscando fazer o bem, mas não sabe quem você é porque você está desconectado do Joãozinho bebezinho, do Joãozinho criança, do Joãozinho adolescente, que você se desconectou da tua essência, ou talvez você nunca tenha se conectado com a essência do pai, com a essência do pai, que é a energia da ação, a energia que vai fazer você parar de procrastinar, é a energia que vai fazer você prosperar, você ir em busca da prosperidade,
É a energia que vai fazer você acordar todo dia e levantar da cama, se sentindo completo, com a energia do masculino e a energia do feminino, sem excluir nem um lado e nem o outro. Eu sei como que é isso, eu sei como que você deve estar se sentindo aí. E aí chega um momento que o João ele sai de cena, só fica raiva, medo, tristeza, vontade de morrer, insegurança, vida sem sentido, vida sem propósito, sem saber qual caminho seguir, sem ter forças e sem ter condição de dar o próximo passo. Porque nesse momento talvez a mamãe não esteja mais aqui, talvez a mamãe já tenha falecido, e aí você sente que você não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que você tem que fazer da vida. Mas fica tranquilo que a sua força está dentro de você, você não precisa buscar do lado de fora a força do teu pai, a força da sua mãe, a força dos homens que vão fazer você seguir em frente e realizar. Por muitas vezes na vida, esse menino João, que já se tornou um homem barbudo, grande, talvez com filhos, por muitas vezes ele ficou assim, de costas para a vida, carregando as dores de todas as mulheres e se sentindo talvez envergonhado por ser homem, porque ele não pode mostrar a essência de quem ele é, ele não pode mostrar a agressividade direcionada, porque ele foi reprimindo ao longo da vida. Se você se sente como esse menino João, você quer se reconectar com a tua essência, eu tenho um convite para te fazer, para você. É só você me escrever aqui, eu preciso me conectar com a minha essência e encontrar a força que eu tenho dentro de mim. É só escrever aqui para mim que a gente vai junto caminhar